Você está preparado para mais uma Ideia Nutri? Para você que não me conhece, prazer, eu sou a doutora Andréia Silva, sou nutricionista materno-infantil e consultora de amamentação. E nesse vídeo eu vou revelar o segredo. Eu sei que nas redes sociais vocês ficaram com essa expectativa, ai meu Deus, o que vai acontecer, o que a Andréia está aprontando, o que ela vai mostrar pra gente. Mas enfim, o segredo está sendo revelado. Eu estou gestante e muitas pessoas não sabem, mas eu estou de 6 meses. Agora que começou a aparecer a barriga, tá, gente? Então por isso que eu resolvi já revelar para vocês. Qual que é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês, seguidoras e seguidores, como que está sendo a minha experiência nessa gestação, tá? Eu trabalho nessa área de materno-infantil, então eu tenho a parte técnica, mas eu também estou aprendendo a parte pessoal também, né, do dia a dia. Eu quero passar para vocês. Então é importante vocês verem esse vídeo até o fim, porque eu vou passar várias dicas para vocês pegarem e fazer, certo? Então, é importante falar que se você está tentando engravidar, é importante a alimentação. Então, a alimentação ela tem que ser bem equilibrada antes mesmo da gestação. Então, a alimentação da mãe e do papai, eles têm que se alimentar corretamente, porque senão não consegue ter gestação, tá? Eu conheço muitos pacientes e amigos que estavam tentando por anos tentar engravidar e depois fazendo o meu tratamento conseguir engravidar, gente. Então, a alimentação ela é muito importante antes da gestação, durante a gestação e depois também na amamentação. Então, é importante em todos os momentos. A gestação ela é dividida em 3 trimestres e algumas pessoas falam semanas, outras falam mês. Então eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá? Então o primeiro mês que eu vou falar nesse vídeo é da primeira semana até a 4ª semana. O que é esperado e o que eu senti? O que é esperado? A primeira coisa que você vai sentir é o atraso menstrual. Você pode também ver um pequeno sangramento, que é normal, que ele é chamado de nidação, tá? Até 3 dias, 4 dias é normal, mas assim, é um pouquinho só de sangue, que é o implante do óvulo fecundado no útero. Então, por isso que sai um pouquinho de sangue. E qual é o próximo passo? Depois que você faz o teste de farmácia, né? É você fazer o exame de sangue para confirmar mesmo a gestação. E depois disso, um ultrassom também para ver se está tudo ok. Só que se você for fazer o ultrassom bem no começo, você não vai ver bebê, você vai ver só o saco gestacional. Então, não crie muita expectativa, tá? Logo no começo. Aí, quando você for passar com a ginecologista, o que ela vai passar para você? Geralmente, o ginecologista vai passar o ácido fólico para você e vai também iniciar o pré-natal, vai passar todas as informações, o que você pode comer, o que não pode, o que pode fazer, o que não pode, se pode fazer atividade física ou não. Então, o ginecologista vai poder te orientar tudo isso. E como que foi a minha experiência? Pessoal, atualmente eu não tenho plano de saúde, então é tudo particular. Então, o que eu quis fazer agora no começo, né, da gestação? É não passar com profissional particular. Por quê? Para ter a experiência de como é o tratamento do SUS, tá? Eu atendo muitas gestantes que estão fora do Brasil e elas falam para mim e alegam, né, que o tratamento é totalmente diferente quando você passa com o médico no exterior. Só para vocês terem noção, quando você faz um exame de sangue, você não tem acesso ao exame de sangue. É só o médico que tem acesso e ele vai ver realmente se você precisa de vitaminas ou não e vai mandar você ir numa farmácia determinada para comprar aquele remédio. Então não é igual aqui no Brasil, né? E não tem essa mordomia. E elas comparam que o SUS é muito melhor do que lá, né? E elas dão muito valor por isso. E aí por isso que eu quis optar por passar pelo SUS para ver como que é o processo, para eu poder orientar as minhas pacientes o que elas podem fazer, o que elas não podem para fazer esse tratamento. E vou falar para vocês, gente, o SUS
depende aonde você está passando, qual região do Brasil, certo? É porque assim, o que acontece aqui aonde eu moro? Porque atualmente eu moro em Araraquara, que é o interior de São Paulo. Aqui temos uma maternidade chamada Gota de Leite. Essa gota de leite, quando você passa pelo SUS, pelo menos a experiência que eu tive, tá, gente? A experiência que eu tive, eu não me senti muito bem lá, não fui tratada muito bem, mas assim, quando você entra, o atendimento da recepção é muito bom, não vou mentir para vocês. A recepcionista que me atendeu naquele dia, ela me tratou muito bem. Porém, a partir do momento que eu entrei mesmo para conversar com os profissionais lá dentro, começou o inferno, tá? Primeiro, o seu esposo não pode entrar com você, você tem que entrar sozinha, tá? E quando você entra, como tem bastante pessoas que estão estudando, né, bastante estudantes, eles ficam tudo em cima de você, gente. É horrível, é uma sensação horrível. Mas eu vou entrar em detalhes depois, certo? Então, o que que eu fiz para ficar mais fácil? Eu optei por fazer um diário alimentar. Nesse diário alimentar, onde que eu tô colocando aí armazenando? Eu já tentei fazer isso com papel, tá, gente? Mas eu já vi que não dá certo. Porque a agenda você acaba esquecendo e tal. E o celular foi um meio de melhor para eu poder me adaptar para escrever, né? E aí, o que eu estou usando de aplicativo para anotar? Eu uso o Keep. O Keep é Keep. Ele é uma extensão do Google. Então, se você tem conta no Google, automaticamente você tem direito a usar esse aplicativo no celular ou pode também usar no computador, tá? Esse Keep nada mais é do que vários post-its, sabe, coloridos. Então, dá para você colocar várias anotações ali. Então, eu comecei o meu diário da gravidez ali. Por que que é importante ter esse diário, gente? Porque você começa a esquecer as coisas quando você está gestante. E quando você tem esse diário, é bacana porque você vai anotando tudo o que vai acontecendo diariamente, o que você sentiu, e aí depois, quando você passa com a ginecologista, você pergunta se isso é normal ou não. Isso está sendo muito bom para mim. Então, se vocês puderem fazer isso, eu acho que vocês vão gostar bastante, vão curtir bastante. Então, eu vou agora ver passo a passo aqui e passar para vocês as datas. A data da última menstruação minha foi dia 26 de 3 de 2022. Só que a gente fez a ultrassom, quando a gente fez a ultrassom, eu esperei o máximo possível para poder ver o bebê, eu queria ver o bebê. Só que aí, no dia que a gente fez, não tinha bebê ainda, tinha só o saco gestacional. Isso já me deixou assustada, porque eu falei assim, meu Deus, será que eu estou fazendo as contas erradas? Então, só para vocês terem noção, a data da última menstruação ficou para o dia 26 de 3 de 2022, só que seguindo o ultrassom, ficou com a data de 15 de 5 de 2022. Então, gente, a gente não pode se basear muito na data da última menstruação, porque a gente fica meio maluca. Então, o que que você vai ter que sempre usar como referência? O ultrassom. O ultrassom falando de quantas semanas você está, é através dele que você vai usar de referência, tá? Então você vai ter que fazer uma continha aí para você ver quantas semanas você está. E através dessa continha que eu fiz, eu cheguei nesse valor aí, nesse dia, que é dia 15 de 5 de 2022. Aí no dia 7 do 5, que foi no sábado, esse foi o dia que eu optei por fazer o teste da farmácia, tá? Eu esperei atrasar 10 dias para eu poder fazer esse exame, tá? Nossa, André, mas por que você esperou tanto assim, né? É porque a minha menstruação, ela não é tão regular, né? Então, por isso que eu optei por esperar 10 dias, né? E os médicos também recomendam que você faça esse exame de farmácia quando você atrasa até 10 dias. Porque o que acontece? Muitas vezes a menstruação vai atrasar. Pode acontecer. E aí você vai criar aquela expectativa, então é melhor você esperar um pouquinho mais para fazer esse teste. Então, o meu teste deu positivo e através desse exame mostrava quantas semanas que eu estava, né? Mostrou que eu estava de 2 a 3 semanas, é aquele que parece um visorzinho com as semanas. E aí, no dia 8 do 5, que foi no domingo, começou um sangramento. Gente, nesse dia eu fiquei muito preocupada,
porque começou a doer muito a minha lombar, bem embaixo mesmo, na cintura, e aí veio essa dor, mas essa dor ficou uma dor insuportável, tava parecendo cólica, mas assim, um pouquinho mais de cólica, sabe, mais dor ainda. E aí eu tava saindo com uns amigos, aí a gente acabou, eu não falei pra ninguém, né, que eu tava sabendo que eu tava gestante, então eu não falei pra eles. Como eu tava fora de casa, fui fazer xixi, e aí saiu um pedaço, sabe? Um pedacinho de uma pele, sabe? Com sangue. Aí na hora que eu vi, gente, eu já fiquei apavorada, pensei que tinha perdido a criança, né? Aí eu falei assim, nossa, o que eu vou fazer, né? Aí eu falei, não, vou respirar fundo, vou agir naturalmente. Foi difícil, foi uma situação bem complicada, gente. Mas eu consegui superar. Aí no dia 9/5, que foi segunda-feira, eu fiz o exame de sangue e aí deu positivo. Aí no dia 10/5, como eu tinha procurado o SUS, né, um postinho de saúde próximo de casa, a ginecologista pediu para fazer o Papa Nicolau. Ela fez o Papa Nicolau antes, né? E também ela pediu para eu passar na gota de leite para fazer ultrassom para ver como que estava o bebê, porque ela ficou preocupada, porque estava sangrando já bastante dias, né? E não é normal sangrar tanto, né? Pelo que ela disse. E aí eu cheguei na gota, foi aquele atendimento horrível, como eu falei para vocês. E aí demorou para chamar, chamou. Na hora que chamou, eu estava sozinha, né, gente, como eu tinha falado para vocês. Aí eles começaram a aferir a pressão. Só que aí, gente, imagina, eu já estava apavorada do que aquela situação que eu estava passando. Foram 5 pessoas na minha frente. Uma aqui na minha frente perguntando, várias perguntas, e perguntando rápido, gente. Perguntando muito rápido. Eu já estava nervosa com a situação. E aí elas foram aferir a minha pressão estava 14 ou 16, eu não lembro quanto que era, mas eu sei que estava bem alta. E aí o pessoal perguntando, tal, tal. E eu tava tão assim aflita, gente. Eu sou uma pessoa tão comunicativa nessa hora. Eu parei, congelei. E não foi fácil. Aí eu sentei, esperei o pessoal me chamar. Aí eram duas médicas, eu acho que são residentes, não são médicas, né? Aí elas fizeram o exame de toque e tal. Mas, gente, foi uma situação horrível. Porque esse exame de toque, eu não sei quem já fez, mas sabe como que é horrível. Eu fiquei naquela situação ali, elas vendo, né, como tava o útero, tipo, elas começaram a conversar, sabe? Como se nada tivesse acontecendo, como se não tivesse um ser humano na frente delas, entendeu? E aí tava doendo pra caramba, ainda eu até falei assim, gente, já acabou, né? Ah, a gente já tá acabando e tal. E aí elas fizeram esse exame, elas falaram assim que era para esperar, tal. Só que antes de fazer o exame, gente, eu questionei, falei exatamente o que a ginecologista pediu do poço. Eu falei assim, olha, ela tá pedindo para fazer um ultrassom, tá? Pra gente ver como é que tá o bebê, tal. E aí elas falaram que não ia fazer, que não precisava, que o útero tava fechado e era só isso que elas iam poder ajudar, sabe? Aí eu pensei assim, ainda elas falaram assim, você tem que esperar mais semanas para poder fazer ultrassom aqui. Aí o que que eu fiz, gente? Eu esperei um tempo, esperei tipo umas 2 semanas e voltei na gota para ver se eu podia fazer esse ultrassom aí, né? Chegou lá, gente, eu fiquei esperando um monte. Eles não deixaram meu marido entrar novamente. Aí a moça falou assim: você não pode fazer ultrassom. Eu falei assim: mas eu tenho pedido do ultrassom da ginecologista para saber como é que tá o bebê. Aí ela falou assim: não, você vai ter que entrar novamente e conversar com as médicas lá. Eu falei assim: mas não vai dar para fazer ultrassom? Ela falou: não. Aí eu fiquei esperando um pouco, depois eu fiquei pensando. Eu falei assim: gente, vai ser do mesmo jeito. Elas vão fazer aquele exame de toque de novo e não vai resolver nada. Aí eu peguei e falei assim, eu vou embora. Ainda ela falou assim, mas por que você tá embora? Porque eu saí aos prantos, né? Aí ela falou, mas por que você vai embora? Eu falei assim, eu sei exatamente o que vai acontecer e eu não quero passar por isso de novo. Aí ela falou assim, você não quer que chame a polícia tal pra resolver essa questão tal? Eu falei assim, não vai resolver porque era pra resolver naquele dia, né, que eu fui.
Era para ter chamado a polícia naquele dia, sabe? Porque elas estavam tratando muito mal eu naquele dia, sabe? Mas enfim, não voltei mais lá, esperei dar o tempo para fazer o primeiro ultrassom. E aí, quando eu fiz o primeiro ultrassom, eu vi o saco gestacional ali. Assim, eu não vi o bebê ainda, né? Mas eu fiquei mais tranquila, sabe? De ter visto o bebê. Mas mesmo assim, como eu trabalho nessa área de materno-infantil, eu sei que tem muitos casos da grávida ver o saco gestacional e o bebê não conseguir gerar, sabe? Não conseguir fluir a gestação. Mas eu fiquei mais tranquila, assim, tentei ficar mais tranquila, mais centralizada e deixei o tempo passar. Aí eu esperei mais ou menos umas 13 semanas para poder ver o bebê, né? Inclusive, eu acho que eu tenho anotado aqui. No dia, no dia 11/5 parou o sangramento. Então eu fiquei do dia 8/5 até dia 11/5 sangrando, tá? Aí no dia 7/6 eu tive um pouco de refluxo à noite, eu anotei aqui. Aí no dia 13/6 eu tive um pouco de febre, porque eu tomei a vacina do Covid. E aí eu anotei até que eu tomei paracetamol. E no dia 17/6 eu fiz a ultrassom, que foi a primeira ultrassom que eu falei pra vocês, né? Que foi a ultravaginal. E aí eu tava de 4 ou 5 semanas, o médico tinha comentado. E aí depois no outro vídeo, gente, eu vou falar pra vocês como que foi essa ultrassom que foi com 13 semanas, tá? Espero que até aqui vocês tenham gostado. E espero ver vocês então no próximo vídeo, que aí o próximo vídeo eu vou falar para vocês o que aconteceu, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau!